terceiro livro de George R. R. Martin, A Tormenta das Espadas, é considerado por muitos o grande apogeu, né, o auge de toda a sua história até agora. Ela vai contar o período em que a guerra entre os três reis, né, o rei do norte, o rei de Kingsland, na figura, em teoria, de Joffrey Baratheon, que assume o trono após a morte de seu pai, e de Stannis Baratheon, ou então o rei por direito à coroa e ao trono de ferro, se desenrola então dentro desse período de guerras homéricas incríveis que mexem com todo mundo. Essa temporada então ela tem principalmente dentro da mudança de personagens e até de caráter de personagens, talvez a sua grande distância do livro. Vale lembrar que, por exemplo, surge uma personagem que ela simplesmente não existe na série. A esposa então do Robert Stark, ela não existe, porque na verdade ela é outra personagem completamente diferente. Nos livros, quem acompanhou, quem leu, sabe que o Robb ele se casa com a Jaime Westerling, que é uma família muito tradicional, mas muito pequena também, dos Westerling, que são vassalos aos Lannister. Num determinado momento em que o Robb ataca um desses fortes, uma dessas cidades, que é na verdade de propriedade dos Lannister, ele acaba sendo atacado, né, atingido, e ele é cuidado então por essa Jaime, que acaba se apaixonando por ele, e ele por ela, e acabam se casando. Então, na série, ele conhece uma moça chamada Thalissa de Volantes, que é um personagem que não tem nada a ver com a série, né, com os livros no caso. E aí as histórias então começam a tomar coisas bastante distintas. A Jane Wesley, por exemplo, ela é uma princesinha fofinha, uma meninazinha que ela é basicamente aquela princesinha do conto de fada, ela só se preocupa em agradar o marido. Enquanto que a Thalissa não, ela é uma enfermeira, ela é uma mulher vivida, ninguém sabe nem por que ela foi parar ali. Muitas pessoas suspeitavam que, então, que ela era um tipo de espiã, alguma coisa assim do tipo. Coisa que para ainda sobre a Jane Wesley no livro mesmo. Há então o casamento vermelho, né, o casamento sangrento, onde na série a própria Thalissa morre, ela é esfaqueada enquanto ela diz, no mesmo dia que ela vai dizer então pro Robb que está grávida dele. Enquanto que no livro, no terceiro livro, todo mundo sabe que a Jaime não morre, que a Jaime inclusive ela é capturada e ela vai ser então mandada para um exílio, onde talvez ela até esteja grávida. Então, na verdade, as histórias para o seu futuro, elas tomam rumos bem diferentes. De tudo isso, talvez o personagem que mais sofreu modificações ao longo das duas temporadas até então, e agora chegando na terceira temporada que eu estou falando para vocês, do livro, é com certeza uma das personagens mais importantes da série, que é a Daenerys Targaryen, né, a Khaleesi. Se na série ela parece ser uma mocinha bem mais frágil, mais com o seu senso de objetividade, de espiritualidade, de heroísmo, a Khaleesi, a Daenerys Targaryen dos livros, ela tá muito mais pra menina louca que quer de qualquer maneira conquistar aquilo que é seu por direito, que é o trono de volta, assim. E fica muito claro o seguinte, na série, de certa forma, fica parecendo que os acontecimentos levam a Daenerys para que ela vá para aquele lugar, né? Ela ainda parece que não tem o total real sentido de por que ela está fazendo isso. Ela faz. Já no livro fica meio claro que são forças externas a ela, né? Que existe alguma coisa que move a Daenerys a fazer isso. E o que seria então essas forças? A loucura. O que vai deixando mais claro no livro é que a Daenerys, ela é sim meio biruta. Por quê? Não que o que ela está fazendo, o que acontece com ela não seja verdade, mas para nós, para as pessoas que não veem, sim, porque ela começa a ter visões. Ela começa a ver personagens que, por exemplo, não existem, as pessoas não conseguem ver. Além disso, aquela cena em que ela vai para a casa dos magos, a casa dos mistérios, ela tem sim um quê tanto de loucura, porque na verdade pode ser que ela só estava inebriada com tudo aquilo que acontece, e
isso tem muito a ver com a própria loucura dos Targaryen, por quê? Porque os Targaryen, eles eram sempre concebidos, em sua maioria, entre uniões, entre irmãos. Então, essa união acabava causando algum tipo de deformidade, seja física ou mental. A maioria deles, na verdade, é mental. Eles que nunca tiveram nenhum problema físico, não. Mas existe uma regra, né, que é sempre dito, um ditado, que toda vida que nasce um Targaryen, os deuses jogam uma moeda. Se cair de um lado, ele pode ser um deus, do outro lado, ele pode ser um louco, né? E a Daenerys, ela meio que no livro, ela tá seguindo, ainda eu posso dizer assim, na corda bamba entre essas duas coisas. No livro, acho que eu acredito que o contexto onde ela é colocada ali, ela na verdade ela está muito mais sozinha com suas loucuras, com essas suas visões, porque a Daenerys ela tem visão de futuro, né? Então assim, ela do nada aparece um conselho de alguém que simplesmente aparentemente não está lá, que é o que guia ela a fazer as coisas de certa forma direito, que dá certo. Enquanto que na série ela tem lá os seus, né, os seus conselheiros que fazem com que ela tome decisões. Fechando então os arcos de comparação entre a série e o livro, a gente vai para a quarta temporada. Na quarta temporada, nós vamos ser introduzidos a outros personagens que até então não tinham nada a ver com a história, como por exemplo os Dorneses, na figura então do Oberyn Red Viper, né? o Víbora, que se coloca na história como um tipo de personagem que ele vem para causar mesmo, ele vem para poder criar confusão, né? Isso principalmente na série, por quê? Porque você não entende muitas motivações do Oberyn, porque é que ele quer fazer tudo aquilo dali. No próprio livro isso também não fica muito claro de primeira instância. Depois você vai entender que existe todo um trâmite por ali. Por quê? Porque enquanto estava acontecendo a guerra entre praticamente todos esses reinos, existia um reino, ou pelo menos uma nação, que não estava envolvida nisso diretamente, que era Dorne. Dorne, que fica no extremo sul, que é o único estado então que ainda tem direito a ter uma realeza, que é no caso a figura do seu príncipe Dora Martell, assim como Oberyn também é um príncipe de Dorne. Né? Dentro das conquistas lá do Aegon I, o único território que ele não conseguiu realmente conquistar, subjugar, foi Dorne. Então ele fez um acordo que lá eles ainda poderiam ter príncipes, desde que considerassem ele o seu rei soberano, que é de fato o que acontece. Dentre tudo isso, no passado, a irmã mais velha do Oberyn foi casada então com o irmão mais velho da Daenerys, que na verdade é o que vai ligar todo a trama, né? O porquê de tudo aquilo dali aconteceu. E é onde eu vou chegar então, que eu tenho que contar para vocês entenderem. Game of Thrones, na verdade, começa muito antes, a história toda, do acontecimento lá que eu falei para vocês, que era então o momento em que Robert Baratheon nomeia Eddard Stark como seu rei. A história mesmo, ela vai acontecer anos antes, quando Brandon Stark, que era na verdade o noivo de Catelyn Tully, é morto junto com seu pai Richard Stark de uma maneira totalmente covarde pelo rei, o rei louco, que era o pai da Daenerys Targaryen, assim como do Viserys. Por que isso aconteceu? Porque, como vocês devem ter percebido em algum momento na primeira temporada, o Robert Baratheon era apaixonado pela irmã do Ned Stark, né, a Lyanna Stark, que estava prometida a casamento por ele. No entanto, num determinados momentos da vida, o irmão mais velho da Daenerys, o Rhaegar, ele se apaixona pela Lyanna e foge com ela. Ele leva ela para si, ele vai embora com ela e sequestra. Isso tudo, o Robert, que é de uma família extremamente importante, que são os Baratheon, os senhores das Terras da Tempestade, acha isso ultrajante, absurdo. Isso é uma quebra das normas de conduta dos lords, né? Então, o pai do Ned Stark, que era nesse momento o caçula dos irmãos Stark, vai com o seu filho Brandon até Kingsland, né, Porto Real, para poder reaver a situação daquilo dali que é um absurdo para um Stark. Se você considera então que Ned Stark era um homem honrado, você não tem ideia de quem ele é filho. O Richard Stark ainda era considerado um homem mais honrado do que Ned, o qual na verdade ele aprendeu tudo que ele poderia aprender. Acontece que dentro desse ocorrer, o rei
o Rei Louco, ele acaba matando o pai e o irmão do Ned, né, de maneira brutal. E assim o Ned se torna o rei de Winterfell, o rei do norte, e tem que assumir então a sua como responsabilidade o casamento que já foi decidido entre Catelyn Tully e o Stark. Então quando você pensa assim, afinal de contas, por que o Ned, que é um homem tão honrado, traiu a Catelyn em teoria e teve um filho bastardo com uma mulher que ninguém sabe quem é, sendo que ele é um homem tão honrado? A verdade é o seguinte, o Ned casa com a Catelyn e vai para a guerra. Porque a partir daquele momento que o pai dele, o irmão dele, é morto e a mulher do Robert Baratheon é sequestrada, uma parte então dos Sete Reinos, controladas então pelo norte, pela imagem então do Ned Stark, juntamente com a união feita pelo seu casamento com Catelyn Tully, que também são grandes senhores importantes das terras fluviais, mais Robert Baratheon, senhor das terras da tempestade, e com Jon Arryn, que é o grande mentor e o grande senhor dos dois, né, dono senhor do vale, metade, na verdade mais da metade, de 70% de Westeros se volta então contra o rei. E o final, que todo mundo vai saber, é que o Robert ganha e mata esses reis e se torna então o rei de Westeros. E na verdade quem mata também o pai da Daenerys é, quem não sabe, Jaime Lannister, por isso então alcunha o apelido de Regicida. Essa história é que vai dar o pano de fundo porque então que Robert Baratheon é o senhor dos Sete Reinos e o porquê Daenerys Targaryen considera então o impostor que deve ser retirado. Isso tudo eles fazem depois uma aliança com Tywin Lannister, que trai o então seu senhor de primeira instância, que era já os Targaryen, pois eles lutaram na Primeira Guerra sim ao lado do rei. E o que aconteceu nisso tudo? Tywin Lannister mandou com que o Montanha, que no livro tem uma importância muito maior do que na série, que não é só aquele brutamontes que sai matando todo mundo, no livro ele é um vilão, talvez ele seja o realmente vilão da história, o mal, ele manda então que ele mate a irmã do Oberyn Martell, que é no caso a futura rainha, e os seus filhos, para quê? Para que eles não tivessem mais descendência e assim ele pudesse colocar sua filha Cersei Lannister como a nova rainha para um novo rei, que é de fato o que acontece. São esses contextos então que você vai perceber que não são abordados, obviamente, na série, até porque tem uma temática diferente, mas que estão lá de pano de fundo. Aí você entende então porque naquele momento Oberyn Martell, que poderia ter vencido aquela batalha tão fácil contra o Montanha, ao invés de simplesmente ter matado o Montanha, acabou morrendo por um descuido, pois ele queria que naquele momento o Montanha dissesse que foi Tywin Lannister que mandou matar sua irmã, e assim ele teria motivo então para criar uma guerra de Dorne contra o próprio reino, que na verdade era a intenção de Oberyn Martell. Infelizmente, vocês sabem, um dos meus personagens favoritos acaba morrendo nessa história toda. E, pelo menos, eu posso dizer também o segundo ponto, talvez, onde a série seja melhor do que o livro. É, com certeza, a batalha entre Oberyn Martell e o Montanha, né? Gregory Clegane. Então, nisso tudo, o que eu vou te contar para vocês é o seguinte. Existem, sim, pontos bem diferentes, bem distintos. Às vezes me dói assistir, acompanhar a série, porque você espera que alguns personagens apareçam, ou então os que aparecem tenham a mesma visibilidade e importância que tem no livro, que é impossível, infelizmente, e outros personagens que se desenvolvam da maneira que deve ser desenvolvido no livro, coisa que também não está acontecendo. É isso, pessoal. O meu veredito é então que são histórias diferentes, são histórias iguais, é a mesma história, na verdade, ou são coisas diferentes? E a minha opinião é o seguinte: são histórias diferentes. Muitas pessoas não vão concordar comigo, algumas pessoas podem até considerar que eu estou falando besteira. Mas eu vou dizer para vocês porque que eu acho que são histórias diferentes. O enredo é o mesmo, muito próximo. Só que as histórias dos livros, ela vai contar por um viés que é o seguinte. Existem sim personagens que são, em teoria, principais, mas eles são levados por outros N personagens, centenas, não são dezenas, são centenas de personagens
que acabam influenciando diretamente na história. Como, por exemplo, o bobo da corte do Stannis Baratheon que vê o futuro. Ninguém sabe o que de fato é aquele bobo da corte, mas todo mundo sabe de uma coisa. Ele previu a morte de todos os personagens da história. Além disso, personagens que são inevitavelmente importantes para a história, como por exemplo Big John Umber, que até aparece, mas de maneira muito vaga, a própria Jane Westerling e N personagens, N outros personagens que simplesmente são esquecidos, são muito, na verdade, aqueles que dão o tempero e constroem todo aquele enredo. Game of Thrones, então, eu considero que é uma história que se passa, sim, no mundo de Westeros, com personagens que tem dentro da história do Game of Thrones, mas que seguem, de fato, histórias diferentes. Por quê? Porque as motivações e todas aquelas coisas que servem, sim, como um pano de fundo e são fundamentais para a história do livro do Martin, já não influenciam tanto na série. Como, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas a Cersei é amaldiçoada. Ela recebeu uma maldição de uma velha bruxa que é Anã, que na verdade é um tipo de fada, né? Que não é colocada na série. Dentre muitas outras coisas que as pessoas não abordam. Então, disso tudo, o que eu posso dizer para vocês, na minha opinião, na minha humilde opinião, e eu sei que muitas pessoas podem vir discordar, é que Crônicas de Gelo e Fogo e que Game of Thrones são histórias sim diferentes. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todo mundo, críticas, elogios, quem quiser discutir, debater, o canal está aberto a essa discussão. Estou aqui aberto para que as pessoas me convençam do contrário disso também e que eu espero que as pessoas comentem, porque na verdade é uma opinião muito pessoal, né? Muito obrigado, atenção de todo mundo, grande abraço e até a próxima.